Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no Egresso Cast. No episódio de hoje, a gente tem a grata alegria e satisfação de receber o professor Wilson Bittencourt. Wilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por haver aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, a propósito. Agradeço também ao professor Rafael, né, que intermediou esse convite. E que bom que estamos aqui. E parabéns pelo projeto. Isso. É um projeto nosso muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Sim, sim. Wilson, então eu já vou começar te perguntando, te pedindo, na verdade, para você contar aí para a gente a sua história de vida do ponto que você desejar. Certo. Eu vou falar um pouco sobre alguns desdobramentos que aconteceram que me levaram, de certo modo, ao FRB, ao curso de filosofia propriamente, né? Não havia, após a conclusão do ensino médio, quando estudava aqui em São Miguel, sou inclusive de São Miguel das Matas, perspectiva de cursarmos o ensino superior após o final do ensino médio, né? Digamos que o projeto era ir para a capital, trabalhar, enfim. E não foi diferente comigo, né? Acabei, inclusive, concluindo o ensino médio em Salvador, no extinto Colégio Odorico Tavares, que ficava ali no Corredor da Vitória. E lá fiz amigos, né, que tinham outros projetos, né, para o futuro, alguns inclusive já ingressos nas universidades, algumas universidades públicas, como por exemplo a UFBA, e isso foi despertando em mim o interesse em seguir o ensino superior. Alguns professores, inclusive, me deram esse toque, né, me estimularam a continuar os estudos, e isso foi meio que se estabelecendo no meu horizonte, né? E com o passar do tempo, inclusive eu passei no vestibular da universidade privada lá em Salvador, só que não queria, né? Eu desisti, disse, olha, eu quero cursar uma universidade pública, né? Criei esse dogma para minha vida, digamos assim. E quando soube que estavam construindo uma universidade pública, né? Aqui em Amargosa, que de certo modo fica muito próximo de São Miguel. Eu costumo falar para os meninos, para os estudantes, alguns que eu já já lecionei aqui há algum tempo em São Miguel das Matas, inclusive, que nós temos a universidade pública no quintal da nossa casa, né? E isso é de uma grandiosidade, eu enxergo isso como uma potência muito importante para a gente explorar, não é a academia, né? Para que a gente tenha acesso a esse âmbito, não é, de conhecimento que na história desse país foi relegado às elites, né? Então, filhos de trabalhador rural, não ingressando na universidade pública, e aí eu faço um recorte para a minha situação. Cursos de filosofia que é, digamos assim, mais restrito ainda às elites, né? Isso para mim essa possibilidade para mim foi muito gratificante. Então, eu abandono lá o trabalho, né? Digo, olha, deu para mim, vou estudar, faço o Enem, venho para Amargosa, para São Miguel, primeiramente, sem nem saber direito o resultado da prova, não é? E consigo, não é, ingressar no curso de filosofia. E foi, sabe, uma decisão talvez a mais acertada da minha vida, né? Por votar, por entrar na universidade pública, por perseguir esse sonho, né? Que para mim foi um sonho que eu consegui realizar. Wilson, essa sua introdução foi incrível, porque, de fato, essa é, inclusive, uma pergunta que eu costumo fazer, assim, para alguns dos nossos egressos, especialmente os que são aqui de Amargosa e região, né? São Miguel das Matas é muito pertinho daqui, né? Qual que é o impacto, qual que foi o desdobramento mesmo, né, da própria instalação de uma universidade pública em um município como Amargosa, porque esse processo de capilarização das universidades públicas oportunizou assim que tantas pessoas que talvez não colocassem no horizonte, no seu horizonte imediato, fazer um curso, fazer uma graduação, enfim, né? Porque não teria condições de morar na capital, porque não teria como, né, se deslocar e se manter, enfim,
pelas mais variadas razões, e é muito significativo para essas pessoas, né, por um lado, mas também pensar na própria dinamização política, cultural, social, econômica, né, educacional, do próprio município e dos municípios do entorno. É um upgrade, digamos assim, que a gente considera muito interessante, e isso é algo que vocês mesmos trazem, né? Você já inicia sinalizando essa questão, nossa, isso é muito significativo, é muito interessante. A potência, você diz isso, né, da potência Sim. da instalação de uma universidade pública, da potência dessa proposta, desse projeto de interiorização das universidades. Isso, de fato, é bastante perceptível, e acho que é muito bacana localizar isso nos filhos da região. De fato, a gente vê demais, e isso é Sim, fantástico. sim, e porque isso realmente me tocou muito, sabe? É muito Uhum. forte em mim esse reconhecimento do que é uma universidade pública, do que são filhos de trabalhadores e trabalhadoras, tendo a oportunidade de seguir, não é? Claro que com muitas dificuldades, sim, o ensino superior, não é? Especialmente na Universidade de Excelência como a UFRB. E há também, professora Ana Carolina, por parte dos professores, eu percebo isso, eu não vou dizer falha, mas um erro de comunicação, uma falta de comunicação. Porque, enquanto professor do ensino médio, eu percebo que isso não está, como eu posso dizer, esse debate, não é, esse estímulo e esse esclarecimento sobre a importância dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras ocuparem esses espaços, não é tão presente no discurso das escolas. Enquanto, não só na UFRB, no Centro de Formação de Professores, mas também aqui em Santo Antônio, agora estou estabelecido em Santo Antônio de Jesus, no CCS e outros campos da UFRB, porque a proposta é justamente essa, né? O Reúne traz esse deslocamento das universidades públicas para o interior justamente para atender essa demanda, não é? E para democratizar o acesso ao ensino superior, não é? Levando os filhos de trabalhadores e trabalhadoras, não é, à universidade pública para que eles possam, como a senhora falou, ter acesso a esse arcabouço cultural historicamente nesse país relegado a uma pequena elite da sociedade. Isso, isso. E isso é especialmente emblemático quando a gente pensa no próprio curso de filosofia, né? Quase sempre destinados às elites também, enfim. Então, pensar o estabelecimento desse curso no interior também é muito significativo e emblemático por essas razões que você já elenca, tão bem elenca, né? É muito, muito bacana mesmo, muito interessante. Eu queria, então, já pegar esse filão e te perguntar como é que você avalia, como é que você identifica a colaboração da filosofia na sua vida pessoal, profissional, como é que você identifica isso? Sim, olha, foi um divisor de águas o curso de filosofia, né? Tanto para a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional. O curso de filosofia, no primeiro momento, falando sobre a minha vida pessoal, me proporcionou acesso a certos discursos, né? Que certamente não teria acesso se tivesse, inclusive, em outro curso, né? Porque a filosofia ela nos oferece aquilo que, ou nos permite o acesso àquilo que de mais sublime a história do pensamento humano foi capaz de produzir. Não é? Então, ter acesso a essa herança da cultura, do pensamento, da razão, enfim, modifica o nosso ser, não é? Ainda constitui o nosso ser. Não é? Então, assim, o modo como se enxerga o mundo, ele se transforma. O modo como se interpreta a cultura também se transforma. O modo como se compreende a ciência, sem dúvidas que é afetado por isso também. Então, ter acesso à história do pensamento humano, do pensamento filosófico, do discurso filosófico, dos debates, das várias escolas da filosofia,
o conflito que há entre elas é muito importante também. Então, desmistifica muitas ideias, muitas crenças, melhor dizendo, que o senso comum e outras instâncias que atravessam a nossa vida, a nossa formação, meio que vão cristalizando no nosso horizonte de ideias, enfim. E a filosofia, ela justamente vai nesse sentido, desconstrói em alguma medida, ao tempo que contribui também para que a gente construa um novo horizonte interpretativo do mundo, das ciências, do ser humano, né, enfim, de todos esses âmbitos que, de certo modo, atravessa a nossa vida, enfim. E quanto ao aspecto profissional, a filosofia me permitiu fazer aquilo que eu gosto muito, né, que é lecionar desde muito jovem, criança ainda. Eu lembro, eu sempre gostei de ler, né? E aí acontece que eu, inclusive, ajudava os meus irmãos a fazerem as suas atividades. Vez ou outra, a gente brincava de escolinha e eu ficava muito confortável no lugar do professor, não é? E a filosofia me proporcionou isso, né? Me permitiu ser aprovado num curso num concurso público, não é? E me tornar professor da Secretaria de Educação do Estado, né? Professor efetivo do Estado. Professor de filosofia, não é mesmo? De filosofia, De isso. filosofia. E como é que você avalia a sua atuação, Wilson, no contexto da educação básica? Olha, professora Ana Carolina, veja só, eu foquei na minha graduação muito no ceticismo, né? Ceticismo pirrônico do grande professor Oswaldo Pochat, né? Herdeiro dessa tradição que reconstrói, de certo modo, o ceticismo e cria o neopirronismo, o neoceticismo. Inclusive, esse ano, a propósito, ele está fazendo 90 anos, né? Já não está mais entre nós, falecido, mas estaria completando 90 anos caso tivesse. Então, eu evito fazer esta avaliação quanto à minha atuação no ensino médio, mas ao tempo que reconheço a importância do professor de filosofia para o ensino médio. Né? Por quê? Porque eu, propriamente, não tive aula de filosofia. Na verdade, para não ser ingrato com a minha formação, eu tive 6 meses de aula de filosofia. Depois o professor teve que sair, enfim, foi uma coisa bem um lapso, na verdade. E ao ingressar no curso de filosofia da UFRB, eu tive clareza da importância que aqueles discursos que não houve, não é, daquele aprendizado em filosofia que eu não tive no ensino médio seriam importantes para mim, né? Inclusive para ter mais clareza sobre do que era verdadeiramente a filosofia e tudo mais. Então, mas ainda assim eu tento atuar, eu tento fazer o melhor que eu posso, dadas as circunstâncias, não é, que a excelência, né, segundo Aristóteles, define assim: dadas as circunstâncias, faça o melhor que você puder, e assim você será excelente no que faz. Eu não quero dizer que com isso eu seja excelente professor de filosofia, mas eu busco fazer o melhor que eu posso, né, levar discussões, textos, a gente aprende junto. Né? E eu tive, inclusive, um retorno, o meu projeto de mestrado, defendido há poucas semanas, 31 de março, era justamente nesse sentido, como as aulas de filosofia contribuíam para que os estudantes fossem capazes de uma leitura mais aprofundada, mais pormenorizada, conceitual do mundo em que viviam, não é? E o resultado foi satisfatório, segundo a minha avaliação de apaixonado pela disciplina. Que maravilha. Eu queria, então, justo já pegar esse gancho, né? Assim, como é que você
Duas coisas você menciona aí que me chamaram a atenção. Eu vou te fazer, então, duas perguntas. Você começa por onde você achar melhor. Assim, qual a Sim. importância do curso de filosofia na tua vida, considerando que, assim, ao longo da tua trajetória como estudante da educação básica, você não teve esse encontro com essa área do conhecimento. Então, como é que se dá essa escolha, por que filosofia e qual a importância especificamente do curso para a sua vida, e como é que se dá seu encontro com o tema da pesquisa, né, ao longo aí do teu processo formativo. E aí eu também queria conhecer um pouco melhor da tua investigação, enfim, do objeto de pesquisa do seu mestrado. Tá. Bom, eu confesso que eu já tinha escutado falar dessa tal filosofia, mas não havia intimidade, né? Rumores a propósito. Eu morava em Salvador e como eu construí um ciclo de amizades lá, né? Enfim, que se falava que a filosofia era uma das disciplinas mais ferrenhas, mais difíceis, ao lado do curso de física. E esse era o discurso que os meus colegas, alguns deles, inclusive, já no ensino superior, né, narravam para mim. E eu quis me desafiar. A propósito, eu já citei os professores que eu tive no ensino médio, especialmente em Salvador, na conclusão do curso, e que me estimularam a continuar estudando, né? Viam em mim algo que até hoje eu tenho dificuldade de reconhecer. E aí eu então disse, bom, se eu vou fazer um curso superior, eu quero me desafiar. Dizem que o curso de filosofia é desafiador, né? Assim como o curso de física também, enfim, mas principalmente de filosofia, então eu vou mergulhar nessa seara aí para ver o que é que dá. Mas eu confesso que eu entrei no curso de filosofia com a única leitura do que se diz que é filosofia, que é o Mundo de Sofia, né? Li aquele texto, mas já inscrito para o curso, né? Participando da seleção já, né? Como estudante de filosofia, né? Para ingressar no UFRB, para não entrar totalmente verde no assunto, né? Aí eu decidi ler O Mundo de Sofia. Confesso que não me ajudou muito a esclarecer, mas o encontro com a filosofia, o encontro com o amor propriamente dito, a sabedoria, a filosofia propriamente, se deu nos primeiros momentos, nas primeiras aulas, né? Sabe, aquele reconhecimento que acontece de forma inusitada. Eu me vi no curso de filosofia como uma pessoa que estava realizando algo muito importante, né? Eu certamente eu fiz uma escolha muito, muito acertada. Foi prazeroso o curso, apesar da minha condição não me permitir usufruir o tanto que eu gostaria. Eu tive que trabalhar durante o processo, inclusive para me manter em Amargosa, tinha aluguel, enfim, outras coisas que eu tinha que dar conta. Mas o curso foi bem tranquilo nesse sentido, porque eu estava fazendo o que verdadeiramente eu gosto de fazer, né? Me identifiquei muito com o curso e não escolheria outro se tivesse essa oportunidade de voltar para fazer uma outra graduação. Quanto ao tema, veja, na verdade foi uma discussão que houve entre o professor que é hoje meu amigo também, que é o Ricardo, o professor Ricardo Rezende, né? Que logo no primeiro semestre começamos a conversar sobre essas coisas. Eu acho que foi ele que me escolheu a propósito para ser o se orientando. E nesse debate, não é, da argumentação, ele foi o professor de lógica do primeiro semestre. Veja só, olha a dureza, a aspereza com que eu fui me dar. Logo no primeiro semestre, você tem aula de lógica, não é? Então, mas foi bem tranquilo nesse sentido também, né? Foi duro, mas foi tranquilo. E aí começamos a falar sobre lógica, sobre ceticismo, não é? Sobre argumentação, e nessas conversas, nessas primeiras leituras, que o professor Ricardo sempre me ofertava muitos livros para que eu pudesse levar para casa e estar lendo, enfim, e eu fazia com a maior
vontade, né? E aí começamos a discutir com esses dois autores importantes da filosofia, digamos, uma filosofia que na história da filosofia foram deixados a segundo plano, né? Que é o ceticismo, não é? Pirrônico propriamente, e a retórica, né? Que graças ao Platão, né, logrou na história da filosofia um lugar de segunda ordem, né, uma filosofia de segunda ordem. E aí a ideia era que a gente construísse um trabalho que descrevesse em que medida essas duas filosofias se tocam e se separam, né? E aí ocorreu que conseguimos construir esse trabalho. Ambas têm uma visão deflacionada da filosofia dogmática e valorizam a argumentação. E dois filósofos com os quais eu trabalhei foi o Caim Perromont, não é, contra o Traité de l'Argumentation, o Tratado da Argumentação, que ele escreveu junto com sua companheira Lucy Obstetchika, e o Oswald Porchat, com Ceticismo e Vida Comum, né? Ele faz essa imersão na vida comum dos homens, depois volta à filosofia e constrói o neopirronismo. Então, o professor Ricardo ele foi um grande parceiro nesse âmbito de formação e autoformação, enquanto professor de filosofia, enquanto me cedendo livros também para fazer a leitura, me convidando para a sua casa. Foi um grande parceiro e ainda, inclusive ele estava na minha banca de defesa do mestrado, né? Que máximo. E você falava sobre como isso ecoa no processo de ensino-aprendizagem de filosofia, né? E como é que isso ecoa? A que conclusões você chega aí na sua pesquisa? Como é que você avalia o ensino de filosofia agora, ao final do mestrado? Olha, esse é o projeto que aconteceu na graduação. O mestrado, eu trato outros elementos, né? Tá. Você está falando você acabou de TCC, falar do isso. TCC. Tá. Tá. Então Vamos falar do mestrado. Eu achei que vamos você já falar do estava mestrado. falando do mestrado. Não, ainda Mas não. está ótimo, maravilha. Tá De certo. algum modo que você pesquisou, então vou retroceder aqui um pouquinho. De algum modo que você pesquisou no TCC influenciou, serviu de insumo para o seu projeto de pesquisa do mestrado? Ou você vai pensar o ensino de filosofia a partir de um outro lugar? Porque, salvo engano, você falou no início da nossa conversa que no mestrado você pesquisou isso, né? A questão do ensino de filosofia, como torná-lo mais significativo, como fazer com que os estudantes entrem em contato com o conceito, enfim. Isso. O que aparece também na minha pesquisa de mestrado é a valorização do debate, da argumentação filosófica, dos conceitos, para formar uma linguagem de segurança. Não é? Essa linguagem de segurança ela é importante para que os estudantes sejam capazes de manipular, não é, a linguagem de acordo com seus interesses, né, de acordo com a necessidade que os apresenta, seja para defender um ponto de vista diante dos seus pais, diante dos próprios professores. A capacidade de argumentação ela é importante para que a gente defenda os nossos pontos de vista. Não é? Haja visto que não existem verdades, segundo o ceticismo, a retórica também, de certo modo, compartilha desse aspecto, verdades últimas sobre o mundo, verdadeiras, elas são narrativas que são corroboradas, que são homogeneizadas, né? Então a gente pode também usufruir, não é, na medida em que nós sejamos capazes de nos apropriar de uma linguagem rebuscada, conceitual, nós podemos defender com muito mais ênfase o nosso ponto de vista. Então, a formação filosófica nos proporciona isso por quê? Porque nós temos acesso a esse debate, a esse conflito da história da filosofia, que, de certo modo, constitui a própria filosofia, né? Ela se constitui nessa dialética, né, de tese, antítese e síntese. Esse debate que, grosso modo, forma talvez a veia principal da filosofia, a corrente principal da filosofia, as correntes principais da filosofia, são esse debate sobre os problemas, né, que os filósofos encontram na sua vida, nos seus... enfim, e eles buscam, a partir dos outros que vieram antes, adaptar, não é? Em alguma medida,
transformando aquilo que era uma tese numa antitese e em uma síntese também. Então, a filosofia, ela possui essa característica. Então, e outro elemento também me estimulou a pensar o ensino de filosofia no ensino médio, que é a dificuldade que os estudantes têm, que isso já é relatado desde o ensino fundamental, que eu também fui professor do ensino fundamental, em compreender conceitos, não é? E definir esses conceitos, a definição dos conceitos, porque a nossa linguagem comum, não é? A linguagem comum dos homens, como define o Oswald Porchat, nossa linguagem, digamos assim, que não tem tanta preocupação com a precisão dos termos, enfim, dos conceitos, não tem essa intenção de definir os conceitos tais como as ciências produzem, a própria filosofia que é a que produz conceitos, não é essa como eu posso dizer, essa preocupação, vamos colocar nesses termos. Então, quando os estudantes eles têm acesso ao texto, começam a ler propriamente textos de filosofia, pequenos textos que a gente sempre leva para que eles debatam na sala, há uma dificuldade muito grande em compreender, porque a linguagem ela é intrincada, né? A linguagem ela é difícil. Não é? E como, então, existe esse conflito ali entre a linguagem comum e a linguagem filosófica, a linguagem mais rebuscadas, e eles costumam falar, professor, não entendi isso, o texto é muito difícil, eu não consigo compreender, num primeiro momento, não é? Com o passar das aulas, dos debates, dos textos, enfim, eles começam a de certo modo, aquela linguagem ficar mais familiar. Eles começam a interpretar melhor o texto filosófico, eles começam a compreender, a ficar mais claro para ele aquilo que o filósofo está dizendo. Não é? Então, e como isso, né, a leitura do texto filosófico, como as aulas de filosofia contribuem, não é? Na medida em que lhes proporciona o acesso a um arcabouço conceitual, a um discurso, digamos, não comum no seu dia a dia, enfim, a estruturar melhor, a defender melhor seus pontos de vista, a estruturar melhor a visão que eles possuem do mundo, ao enxergar a cultura, a política, a filosofia, as artes a propósito, né, o senso comum, né, com mais clareza, esses termos, esses conceitos que, de certo modo, definem o mundo onde a gente vive, não é, que estão aí o tempo todo, não sendo trabalhados e retrabalhados, como eles se posicionam após esse acesso à filosofia, se isso torna para eles esse mundo mais claro, se eles conseguem enxergar com mais agudeza, com mais profundidade, não é? Esses conceitos que, de certo modo, ou melhor, esse mundo que, de certo modo, é lido, não é? Muitas vezes de forma superficial, não é? E, além disso, também outro elemento importante que eu trago na pesquisa é que isso é importante, o ensino de filosofia também é importante, eu destaco esse aspecto, para que eles possam participar do debate que definem e que influenciam diretamente a vida dos próprios. Né? Porque os âmbitos de debate, os âmbitos onde as vidas dessas pessoas são definidas, de nós, seres, especialmente trabalhadores e trabalhadoras, é a partir de uma linguagem, de uma linguagem rebuscada. A ciência, a própria ciência, não é? Ela é construída e é comunicada com uma linguagem que o senso comum não dá conta de compreender direito como aquilo funciona. Então, assim, o ensino de filosofia, desde que se volte a essa problemática, pode contribuir, não é? Junto com as outras ciências também, não vamos ser, né, exclusivistas, mas somos nós, estava me colocando na situação de filósofo, não sou professor de filosofia, estou mais para sofista, a propósito. A compreender melhor esse mundo que lhe cerca, né? Inclusive interpretar melhor e compreender melhor a produção da ciência, da medicina, né? E de outras artes e outras ciências que atravessam a própria cultura, o conceito de cultura, o que é cultura, e por aí vai. Então, eu acho que consegui fazer uma coisa interessante aí. Pô, muito. Eu estou extremamente curiosa. Já está disponível para consulta? Já vai publicar? Como é que é? O que você está pensando em fazer? Eu concluí
fiz alguns ajustes que a banca sugeriu, Uhum. está na mão da minha orientadora, né? E a gente pretende sim publicar em forma de artigos, né? Dá para destacar ali vários artigos e publicarmos, mas ainda não está. E ficará disponível na UNEB. Mestrado. O mestrado eu fiz na UNEB, porque fui para trabalhar em Morro do Chapéu, e aí eu chegar lá, né, disse, bom, agora eu preciso fazer o mestrado, não é? E quero trabalhar com ensino de filosofia. E aí próximo tem Jacobina, relativamente próximo, na Morro do Chapéu tem Jacobina, e lá tinha um curso de docência e diversidade. É um mestrado profissional em docência e diversidade. E aí eu construí um pré-projeto, como se dizem, né? E aí fui aceito, a professora Denise, que é minha orientadora, Denise Dias de Carvalho Souza, acatou a minha proposta e nós conseguimos construir isso aí, enfim. Mas Wilson, fala, pode falar. estará disponível na página da UNEB, no Campus 4, no campo ali onde trata sobre o mestrado em docência e diversidade. Acho que nos próximos meses, porque eu acho que tem um tempinho Tem para um fazer isso. caminhãozinho, né? Aí a ser percorrido. Avisa pra gente, porque a Aviso? gente tem muito. A gente, assim, nós, corpo docente UFRB, estudantes, Sim. a gente tem muito interesse em ler esses trabalhos. Fiquei curiosa para saber, assim, se na tua pesquisa você caminha na perspectiva da metodologia do estudo do texto filosófico, a sua defesa é nessa direção, para o trabalho com o conceito, para o entendimento do conceito por parte desse estudante, você cria uma metodologia própria, por onde é que você está caminhando aí? Fiquei Sim. bastante interessada, já aproveito também para te perguntar o que é que você está agora planejando, eu sei que você está em fase ainda de correções, etc., mas, enfim, já está pensando em algo do ponto de vista acadêmico, enfim, o que é que você está pensando em fazer, doutorado, não, quer dar uma decantada, enfim, quais os próximos passos aí agora, em termos de produção no Sim, âmbito do sim, conhecimento filosófico? sim. Olha, a metodologia que eu trabalhei nesse projeto foi pesquisação, porque eu queria que os estudantes me dissessem o resultado desse percurso que eles fizeram. Porque tem muita produção, professora, que o que eu centro das atenções são eles, né? São os estudantes. Eu fui nessa perspectiva. Né? Eu quero ouvir os estudantes, eu quero saber o que eles têm a dizer. Né? Tanto que eu pesquisei com os estudantes do último período do terceiro ano, né? O último semestre do terceiro ano. Eu queria que eles me relatassem, fiz algumas pesquisação, enfim, fiz algumas questões, e assim pedi para que eles falassem sobre aquilo. Né? Então, foi uma pesquisa que o foco foi justamente naquilo que eles tinham para nos informar, para me informar enquanto pesquisador, qual foi a contribuição, os problemas que eles enfrentaram no curso de filosofia, não é? Porque, como eu estava falando, tem muitos trabalhos que focam nos professores, né? As dificuldades dos professores, com lida com texto filosófico, com a nossa clientela, se podemos falar deste modo, que chegam na escola pública, principalmente, semi-analfabetos, alguns inclusive analfabetos, como lidar com isso, não é? Então eu quis focar nesse outro que tem para falar também, não é? A ideia é que eles relatassem para mim, tá? Bom, nós chegamos aqui, fizemos um percurso, traçamos um percurso. Como foi isso para vocês? Né? Como contribuiu o ensino de filosofia para a vida de vocês? Né? Como vocês se apropriaram das aulas? O quanto útil foi as aulas para a vida de vocês? Né? Então, foi muito nesse sentido também. Claro que é uma pesquisa bibliográfica antes, né? Esse é o último desdobramento da pesquisa ao campo, né? E há antes um traçado sobre a importância da filosofia, o problema também que existe. Alguns amigos meus, inclusive, divergem de mim nesse sentido, que eu penso que há uma ameaça. Sim, esse novo ensino médio ele trouxe uma redução da carga horária de filosofia, de 2 aulas, por exemplo. Segundo e terceiro ano eram 2 aulas, agora apenas uma.
não é? Então, assim, curta-se bastante o tempo, o contato, não é? Ao tempo também que aparece lá uma restrição quanto nos documentos oficiais. É claro que a gente tem liberdade de tratar, de lidar com isso, mas a restrição quanto a trabalhar os temas da filosofia, né? Enfim, e disso resulta um trabalho que tem a primeira parte, que é um trabalho mais bibliográfico, né? Eu trago vários historiadores da filosofia, o Silvio Galo, o próprio Wilson, o próprio professor Ricardo também, que trabalhou nessa perspectiva sobre ensino de filosofia, a história do ensino de filosofia aqui no país, e outras, Marina Chauí, enfim. E ao final eu vou para os meninos, né, e pergunto o que eles têm a falar sobre o ensino de filosofia, essa experiência que eles tiveram, e disso eu tiro os recortes, né, de o quanto foi importante para eles ou não, enfim. Massa, eu quero muito ler, estou curiosíssima. Eu sou muito fã dessa perspectiva dos mestrados profissionais, né? Essa ideia de que a produção teórica, acadêmica, ela deve estar comprometida aí com seja com uma leitura de uma dada realidade, seja com a elaboração de um produto, etc. Ou seja, que essa reflexão ela produz insumos para iluminar, repensar, refletir, reorientar, enfim, uma determinada realidade social. Isso eu acho incrível, eu gosto demais e estou realmente muito interessada em ler seu trabalho como professora da área também de filosofia da educação. Peço aqui que você socialize mesmo conosco e quando você decidir pela publicação, que façamos aqui um lançamento, né, que você possa, enfim, Que legal. apresentar, já está aí feito publicamente o convite para que você venha aqui apresentar para os nossos estudantes, porque tem sido realmente um objeto de debate entre nós muito, muito interessante, assim, muito, muito vivo, né? Pensar o ensino de filosofia em meio a tudo que está acontecendo, inclusive as questões aí relativas a esse novo ensino médio, né? Então, a gente te quer aqui de volta para falar sobre a tua pesquisa. E agora, assim, existe a perspectiva de dar continuidade, estar reorientando a pesquisa, não está pensando nisso, quer fazer o quê? Doutorado? Olha, Quer dar uma descansada? O que é que vai acontecer aqui olha, agora? tem uns projetos, né? Por exemplo, estamos juntos, eu, o professor Ricardo, e mais uma estudante dele, que ela vai me perdoar, eu esqueci o nome dela agora. Fazendo, inclusive, vamos ter algumas entrevistas, né? Que serão posteriormente organizadas em livro, num livro, em homenagem justamente ao professor Porchat. Então, o Luiz Eva, o Plínio Smith e o professor da UFBA, que será inclusive o primeiro a ser entrevistado, tratando sobre esse tema, Porchat professor. Então, nós teremos nesse projeto, o professor Ricardo me convidou e eu aceitei de imediato, né, porque eu acho importante isso. Então, nós vamos fazer esse ciclo de palestras, serão 3 palestras, entrevistas, né, e posteriormente organizaremos esse material para a publicação do livro no final do ano, acho que isso no final do ano. A primeira, acho que é dia 24 agora de maio, né, e as seguintes não estarão muito distantes, né? Enfim, acho que será antes, inclusive, do final do semestre, eu não tenho certeza. O projeto é justamente para atender a uma demanda também, não do curso que o professor leciona também, trazer os estudantes para se aproximarem um pouco mais do pirronismo, né, quem foi Oswaldo Porchat e tudo mais, que é um filósofo que aqui no Brasil ele se afastou um pouco dessa timidez, né, uspiana, da leitura estrutural do texto e se arvorou, não é, na construção de um pensamento próprio, né, o pirronismo, né, enfim. Então é importante ele para a filosofia
e nós vamos fazer essa homenagem ao professor Porchat com muita satisfação. Assim, o doutorado está no horizonte, professora Ana Carolina, está no horizonte. Existem agora algumas demandas que eu pretendo dar conta antes, mas eu penso que no futuro próximo, talvez ano que vem, enfim, eu esteja construindo algo nesse sentido. Vou pensar direitinho como eu posso continuar com esse debate, né? Uhum. Enfim, eu confesso que não tem nada muito claro. Já me veio algumas ideias, né, para tratar, mas ainda nada muito concreto. Uhum. Tenho certeza que logo, logo você vai encontrar. Acho muito bonito esse projeto envolvendo o professor Porchat. Inclusive, a trajetória acadêmica dele é muito, muito interessante, porque, de fato, ele foi um dos maiores defensores do estruturalismo, uma parte muito Sim. significativa da sua carreira, e depois ele abandona, né, e vai dizer, olha, né, é importante, é formativo, é necessário, mas não deve ser uma camisa de força, né? A gente precisa estimular os nossos estudantes a produção de um pensamento, e isso é necessário, inclusive, do ponto de vista formativo para a construção da argumentação, né? Então, faz muito sentido o Porchat na sua pesquisa, assim, no modo como você conduziu, e fico muito satisfeita de ver que vocês estão aí empenhados nessa muito justa homenagem ao professor, né? Massa, também deixo aqui o convite para que a gente possa publicizar isso oportunamente, viu? Sem dúvidas. Isso vai ser muito bacana, muito mesmo. Queria dizer mais alguma coisa, acrescentar algo mais, considerações finais aqui do nosso bate-papo. Olha, eu primeiramente gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, ao professor Rafael, à professora Ana Carolina. Não é? Esse projeto é importante, não é? Inclusive para nos aproximar, né? Os egressos da universidade. Eu tenho muito carinho pela UFRB, eu acho a UFRB uma universidade fantástica, justamente pelo seu propósito, né? Que quebra uma tradição, não é uma vil tradição, vamos colocar nesses termos, professora. Vou ser enfático nesse sentido, porque nós financiamos a universidade pública, nós trabalhadores e trabalhadoras, né? Então nós temos também o direito, não se não constitucional, moral, de estarmos frequentando esses espaços, né? E eu faço a propósito um convite a todos que porventura venham a ver esse podcast, que assistam os outros também, e que estimulem, seja no ensino médio, seja nas universidades, quem já está em ingresso, né, aos seus amigos, enfim, a outros, né, que frequentem esses espaços, que ela é possível, né? Hoje a universidade pública, especialmente para nós que temos a UFRB, não está impossível de frequentar a universidade de qualidade, né, democrática, e, bom, é isso, tenho muito carinho por tudo isso, e obrigado mais uma vez pelo convite. A gente é que agradece, Wilson, foi uma alegria te ouvir. De fato, essa tem sido assim a nossa guerrilha, né? Nós que aqui estamos, essa ideia de aproximar mesmo, estreitar cada vez mais a relação com a comunidade, porque, de fato, é um papel muito importante cumprido, não só do ponto de vista da produção do conhecimento, né? Mas do ponto de vista das relações também que se estabelecem, né? Profissionais, pessoais, acadêmicas, econômicas, enfim. Então, isso é muito. A presença das universidades, eu particularmente acho muito significativa e importante sobre todos esses aspectos, e do ponto de vista da filosofia, a defesa, né, que deve ser feita para que essa área do conhecimento não seja retirada ou tornada novamente componente optativo, assim, evidenciar a relevância, a importância da filosofia, sobretudo nesses tempos, né, que estamos, tempos de fake news, de obscurantismo, de retrocessos vários, né?
Acho que o saber pensar, o bom uso, né, da razão, o senso crítico, etc., coisas que sabemos que a filosofia e muito colabora e forma os estudantes no contexto do ensino médio. Então, essa tem sido também uma das missões ao ouvi-los e ouvi-las, né? Assim, ao fazer esse podcast, a evidência de que, olha aí, né? É muito bacana e é sempre muito rico, é sempre um momento de muito aprendizado para todos nós, né? Então, na verdade, agradecer mais uma vez, dizer que, reiterar que as portas estão abertas para que você venha falar mais do seu mestrado, e do projeto aí envolvendo o nosso querido colega, o professor Ricardo, né, sobre o professor Porchat e sobre os próximos projetos que virão aí, tá bom? Então, agradeço, Obrigado. Wilson, de coração, foi ótimo te ouvir. E até o nosso próximo episódio, com mais um convidado ou convidada especial aqui na GraçoCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.